Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. É um prazer estarmos aqui outra vez, para o nome do Senhor bendizermos, ouvirmos a sua palavra e certamente nos alegrarmos com tudo aquilo que o Senhor, Ele fará por nós. Eu peço perdão por esses 8 minutos de atraso, estávamos com uma dificuldade aqui para a transmissão, para os nossos irmãos que estão nos lares. Boa noite para você que está nos assistindo na sua casa, no seu local de trabalho. E peço por gentileza que você nos permita ultrapassar esses 8 minutos do nosso horário. Então, o nosso culto hoje vai até 20h10, ao invés de até 20 horas. Hoje é o pastor Alex que vai pregar. Ele é bem tranquilo, dificilmente ele quebra horário, né? Principalmente quando eu não estou aqui, mas hoje eu estou. Mas certamente será uma grande bênção e o Senhor falará ao nosso coração. Amém? Você pode estar em pé assim como eu estou? Hoje pela manhã, já tínhamos um tempo que não nos reencontrávamos para orar, para buscar a face do Senhor. Não que fora esse um ato de exclusividade, não tem nada dessa ideia, senão de reunir aqueles que o Senhor chamou para estar à frente do povo dele aqui neste lugar, e nós dobramos os joelhos, nós pedimos perdão ao Senhor, nós buscamos a face do Senhor, porque nós precisamos dele para orientar você na nossa caminhada espiritual, porque de nós mesmos, eu sou o pastor da igreja, não no sentido de estar me vangloriando disso, mas para você entender, eu sou o pastor da igreja e eu não sei para onde ir, eu não sei onde levar você, senão o que está escrito na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Mas nós reconhecemos que mesmo tendo a Bíblia nas mãos, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, para que nós não nos enganemos, porque infelizmente muitos com a Bíblia na mão estão pregando um evangelho distorcido e completamente incompatível com as palavras de Jesus. Por isso que nesta manhã nós não realizamos nossa celebração. Fica aqui uma nova ou um complementar explicando esta situação de não termos tido a nossa celebração. Mas você que está aqui agora, você que está nos assistindo, certamente poderá se deliciar da comunhão do Espírito Santo a partir das canções, o que faremos agora, e, sobretudo, da palavra dele que será pregada nessa noite. Amém? Vamos cantar com alegria ao Senhor Jesus com o ministério de louvor. Preste atenção na letra dessa canção. Nós estamos falando de Jesus. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Você pode dizer? Esse nome é. Ó, quão lindo! Ó, quão lindo esse nome é. Cante. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Olha o que ele fez por nós. Veio para nos resgatar. Que linda declaração de amor. Amor maior que meus pecados. Cante. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é.
maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Que tudo é poderoso, esse nome é nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é todo nome está, poderoso esse nome. Você pode declarar isso? Você pode dizer isso? O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Ainda de pé, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 23. 2 Reis, capítulo de número 23. Se você tem possibilidade de usar a nova tradução da linguagem de hoje, caso seja digital a sua Bíblia, é nesta tradução que eu farei a leitura. Do contrário, você pode perfeitamente acompanhar na tradução que você tiver em mãos. 2 Reis, capítulo 23, do verso 1 em diante, para nós introduzirmos esta celebração com essa palavra. Você achou? Pode dizer amém? Você que está na sua casa, que você também possa acompanhar. Diz assim a Bíblia no primeiro verso, eu leio para nós na nova tradução da linguagem de hoje. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes quanto os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança, pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer,
como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Somente até aqui. É possível, você e eu, nessa noite, precisarmos refazer a nossa aliança com o Senhor, nosso Deus. O contexto aqui histórico nos mostra que um rei, Josias, naquele período governava o povo de Israel, comparou as atitudes do seu reino e dos seus súditos, ou seja, do povo em geral. Comparou tais atitudes com o que a lei do Senhor dizia. E ao perceber uma disparidade, uma antítese, ou seja, ações contrárias ao que a lei dizia, diz a Bíblia que ele reuniu todos os importantes, todos os sacerdotes, todos os principais, todos os humildes, ou seja, todo mundo, e juntos fizeram uma aliança com o Senhor, que a partir daquele momento cumpririam tudo que estava escrito na lei do Senhor. Nós temos a Bíblia nas mãos. Nós estamos aqui há muitos anos, desde quando o pastor Anderson iniciou, por vontade do Espírito Santo, esta obra. Há muitos anos nós estamos aqui, ensinando a lei do Senhor, pregando a lei do Senhor. Mas é possível nós estarmos marginalizados à lei do Senhor. Ou seja, à margem, lateralizado, não dentro, não em obediência. E o que eu gostaria de trazer para nós no início desta celebração é esse momento de reflexão. Eu e você temos a palavra do Senhor no nosso coração. O problema é que por vezes alguma coisa sufoca, algumas coisas entenebrecem, algumas coisas obscurecem aquilo que outrora era tão claro. E o pecado nos envolve, nos oprime, nos pressiona, nos aprisiona. Mas hoje à noite, de através da sua palavra, o Senhor libertar o seu povo outra vez, para que sejamos livres para obedecer ao Senhor. E uma vez obedientes à voz do Senhor, se cumprirá em nós o que diz Salmo 1, Salmo 128, nós e a nossa casa prosperaremos diante do Senhor. Não estou falando de riqueza, não estou falando de bens materiais, estou falando de ter paz no coração, de ter uma família que o amor reina no centro de si, pois a Bíblia é bem clara. Bem-aventurado é o homem, a mulher, a família que tem prazer em obedecer. Aqui eu faço paráfrase de Salmo 1. A família, o homem, a mulher que tem prazer em obedecer a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Que esta noite você e eu alcancemos isso. Quem sabe você não vai se reconverter ao Senhor Jesus e dizer para Jesus: Jesus, eu vim aqui com um outro propósito, mas eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo, e eu quero voltar ao princípio de tudo. Eu quero voltar lá atrás, no sentido de me permitir ser orientado pelo Teu Espírito, guiado pela Tua palavra, para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Cantemos ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor mais uma canção. Durante esta canção, que no seu coração você possa dizer para Deus: Senhor, eu quero refazer o meu voto e a minha aliança contigo. E através desse louvor eu quero fazer uma declaração de aliança com o Senhor, pois eu quero te servir em espírito e em verdade. Cantemos. A canção é bem sugestiva. Não deva ser coincidência, não? Possivelmente o Espírito de Deus. A canção é bem sugestiva. Declare essa canção para o Senhor, que certamente esta aliança, ela poderá ser feita através dessa canção na minha e na sua vida. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz Refaçamos tudo que passou, uma nova aliança com o Senhor a partir de hoje. tudo
que ficou pra trás. Ele propõe para nós um novo caminho. Olho pra você. Caminho de obediência, de entrega. Corro pra você. Seu amor me chama. Eu gostaria que você pensasse no dia do seu batismo. No dia que você desceu as águas. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores, dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores, dores. Vou deixar na cruz Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores, dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.
Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de lembrar os irmãos que nosso gasofilácio, como assim chamamos, instrumento este onde nós podemos depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas, estão no fundo do templo, se é que eu assim posso dizer. Se você tem no coração desejo de ofertar e de dizimar ao Senhor, sabendo por que e como fazê-lo, você terá a oportunidade de fazer assim que o culto terminar, ou no momento que você desejar, você pode sair do seu lugar e ir lá e fazer a sua contribuição. Eu gostaria de relembrar os irmãos que nós já estamos nos reunindo às quartas-feiras. Nós temos um grupo de aproximadamente 200 pessoas. E nós só conseguimos abrigar no domingo ou receber aproximadamente 100 pessoas, 50 pela manhã e 50 à noite. Eu gostaria de incentivar você que pode a participar do culto de quarta-feira, por duas razões. Dado o momento atual, seria uma forma de você poder participar uma vez na semana ao menos da celebração e você talvez reorientar a sua vida cristã. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, nós estávamos muito mais no templo do que atualmente. Sim ou não, irmãos? A nossa vida nos tirou da casa de Deus. Nós somos casa de Deus, é verdade. Mas nós precisamos estar juntos aqui. Porque aprove o Senhor, na sua infinita sabedoria, estabelecer a sua igreja para que esta, reunida regularmente, fosse edificada através do Espírito Santo, mediante os dons que esse Deus deu aos seus servos. Então eu gostaria de incentivar você a participar para, nesse primeiro momento, haver uma melhor capilaridade ou divisão de nós, os membros, entre as celebrações e podermos voltar a receber visitantes e ser um marco novo na nossa vida espiritual ou uma restauração do que nós éramos e parece que deixamos de ser ao longo da nossa caminhada cristã. Não é o fato de vir ao templo poucas ou muitas vezes que necessariamente nos fará ser melhores cristãos, obviamente que não, porque se for apenas um ato religioso, isso talvez não vai resultar em nada, mas se nós estivermos com o nosso coração voltado para o Senhor e a sua palavra, quanto mais estivermos em contato com esse reino, certamente seremos muito melhores para a nossa família, para a sociedade e ainda mais para o reino do Senhor Jesus. Então fica esta informação agora ainda mais enfatizada, que você possa se programar para também participar. Amanhã mesmo, as nossas secretárias já começarão a disponibilizar a nossa relação, para que, sendo assim, oportunado a você, você possa se fazer presente aqui, nessa noite, juntos louvarmos ao Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos que nós temos algumas opções com relação ao estudo bíblico da chamada escola dominical. Nós temos percebido que o método à distância para a maioria dos irmãos parece não surtir muito efeito. No início, sim, tivemos uma adesão. Acho que todos nós achamos que Jesus iria voltar naquela semana, né? Quando todo mundo mandou fechar tudo, então todo mundo correu para todos os meios de se encontrar a Deus. Mas acho que a gente percebeu que parece que não vai voltar ainda, e aí parece que a gente já deu uma relaxadinha, e eu me incluo nessa sátira também. Mas enfim, percebemos a dificuldade de acompanhar o estudo a partir do meio eletrônico, e como nós já estamos podendo nos reunir, ainda que com restrições aqui, nós estamos pensando em meios alternativos. Eu acredito que dentro do mês de agosto já será definido como você e eu poderemos. Aí aqui também eu faço um link com o que falei anteriormente com relação ao culto de quarta-feira. Eu e você poderemos refazer isso na nossa vida cristã. Eu conheço 99% dos membros da igreja. Eu sei exatamente os que participam da escola dominical e os que não participam da escola dominical. Eu não julgo a você, porque eu não tenho esse direito. Mas o fato é que nós só poderemos alcançar a maturidade espiritual quando nós estivermos todos os dias na casa do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui da importância de estar na escola dominical, de estar na igreja, de estar estudando a Bíblia, mesmo que você já saiba a Bíblia. Quantos aqui já fizeram dieta alguma vez na vida? Levante uma de suas mãos. Se não todos, a maioria. Você faz uma dieta boa, daquela, não come nada, só bebe água, você seca, não é verdade? Passou 6 meses, você abandonou a dieta, como é que você se encontra outra vez? É quase isso. Há uma grande necessidade de entender
que o fato de saber algo não necessariamente causará resultado. Nós precisamos praticar isso. Saber que eu não posso comer determinada coisa, e comer é querer fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Há uma necessidade para aqueles que já conhecem os 31.173 versículos, dependendo da tradução, é a quantidade exata de versículos que compõem a Bíblia Sagrada. Mas há uma necessidade de nós reouvirmos, relermos e recitarmos dia após dia esses tantos versículos, porque mesmo assim ainda corremos o risco de errar. Que dirá então se nós estivermos distantes dessa catequese, dessa instrução? Então eu gostaria de aproveitar este momento para os que estão presentes, para aqueles que estão nos assistindo também através da internet, que ao retornarmos com a escola dominical, que você se programe, coloque o seu telefone para despertar. Não é assim que a gente faz para aquilo que é importante? Quem aqui tem problema de acordar, deixa de colocar o relógio para despertar para ir trabalhar? Eu penso que somente se for um insensato. Aqueles que têm responsabilidade, entendem que o trabalho é algo importante, ele se programa para acordar naquela hora. A casa do Senhor precisa ser dessa mesma forma. Você precisa se programar para estar, se organizar para estar, de modo que você seja participante e não apenas um espectador. Fica-nos isto como uma oportunidade. Provavelmente a escola dominical não vai ser no formato que nós temos hoje. Provavelmente para a maioria não vai ser no domingo. Provavelmente não vai ser no horário que estávamos acostumados, porque não há espaço físico para isso. Mas da maneira como for proposto, que você se programe, se oriente, se organize, para que você possa ser povo do Senhor e não apenas um espectador. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Alex aqui ao púlpito, após essas informações passadas. Ele será o mensageiro desta noite, vai pregar a palavra do Senhor aos nossos corações. E eu gostaria de, nesta oração, entregar a vida do Tinho, Wellington Júnior, como nós chamamos, e do irmão Wellington, que foram para os cuidados médicos em razão de um desconforto. Nós não sabemos exatamente o que é. Queira Deus que esta oração seja apenas de agradecimento, mas se não for, que seja uma oração de intervenção e que a mão do Senhor esteja ali sobre aquele rapaz, amém? Você crê assim? Você pode ficar em pé para nós orarmos outra vez? Perdoe se eu causo incômodo em te pedir para ficar em pé nesta hora. Mas eu gostaria de orar para nós recebermos a palavra do Senhor. E gostaria de aproveitar esta oração para entregar a vida do Wellington Júnior nas mãos do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que nós já cantamos aqui. Esta mesma que nós lemos no início. E esta mesma que será pregada de uma maneira ainda mais dedicada neste momento. Que esta palavra possa produzir tão somente aquilo que nós precisamos, ó Deus. É a minha oração, é o que o meu coração deseja nesta hora. Por isso, Espírito Santo, envolva e reilumine a mente do teu servo, o pastor, para que ele não fale apenas aquilo que ele acha contundente, mas que ele seja como um profeta, no sentido de dizer aquilo que tu queres, Senhor. Use as suas faculdades mentais, o seu intelecto, a sua gesticulação, para que o teu nome seja glorificado. Nesta mesma hora, Deus, em oração, eu te peço pela vida do Wellington, onde quer que ele esteja, que a tua mão esteja sobre aquele adolescente, sobre aquela família, que o teu Espírito a todo o tempo os conforte, os console e os lembre que nunca será o remédio, o médico ou a tecnologia, sempre será o Senhor, que é quem faz tudo em nós e por nós, para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Pode tomar seu assento, querido e amado irmão. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. É bom estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos podermos louvar e entoarmos cânticos ao Senhor. É um desafio viver a fé. Depois que o homem caiu, depois que nós pecamos em Adão, todas as nossas inclinações tendem a nos afastar de Deus. Isso não depende do meu cargo, da minha participação dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós precisamos reavivar a nossa vida pessoalmente, diariamente com Deus. É um grande desafio para todos nós. Os embaraços, Paulo fala de embaraços, né? O escritor aos Hebreus diz que nós devemos fugir do pecado que está sobre nós, continuamente tentando vir nos embaraçar.
Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. O Salmo de número 40, para a nossa meditação nessa noite. Dá um pouco mais de retorno, por favor. Gentileza. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 40, obrigado. O verso de número 1, primeiramente, e depois eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para nós meditarmos em alguns versículos deste capítulo. Amém? Você que está nos acompanhando pela internet, você também pode ler, abrir sua Bíblia para nós meditarmos. E eu peço que se você puder deixar sua Bíblia aberta também, nós vamos meditar em alguns versículos deste capítulo do livro de Salmos. O verso 1 deste capítulo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Quem escreveu esse salmo, dentro daquilo que a gente tem como cristianismo, é um homem muito conhecido. O profeta Davi, o rei Davi. Davi foi um homem tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que a Bíblia compara Davi como um protótipo, um tipo de Cristo, uma figura no Antigo Testamento que representa a característica de Cristo, do Jesus que viria, porque quando Davi existiu, Jesus ainda não havia nascido, crescido, morrido e ressuscitado como nós vivemos hoje. E a vida de Davi é uma vida emblemática, é uma vida que representa a vida do cristão. Existe um livro no cristianismo que você e eu, todos nós deveríamos ler. Chama-se O Peregrino. Um livro do escritor sacro, do pastor puritano inglês chamado John Bunyan. John Bunyan ficou 12 anos preso por evangelizar, por pregar o evangelho na Inglaterra. Porque a igreja da Inglaterra é uma igreja estatal. Só pode pregar na Inglaterra quem faz parte da igreja. E por ela ser uma igreja do Estado, o que isso quer dizer? O rei ou a rainha é a sua maior autoridade. E só podia pregar para as pessoas, falar da palavra de Deus, aqueles que eram ordenados pela igreja. Pastores ou diáconos. Bunyan não passou por nenhum estudo, e só pode ser ordenado quem passava pelas universidades de Cambridge ou Oxford. Bunyan era um funileiro, ou seja, era um serralheiro hoje em dia. Mas cheio do Espírito Santo, e o Espírito mandava ele pregar. As pessoas comuns do campo, que não tinham acesso às grandes catedrais da igreja da Inglaterra de então, daquela época, afluíam para ouvir o funileiro homem, uma coisa fantástica. Havia, na igreja da Inglaterra, um homem intelectual, um teólogo de linha fina, chamado John Owen, um dos maiores estudiosos do cristianismo daquele tempo, na Inglaterra, da igreja anglicana. Ele era o capelão do rei da Inglaterra. Ele que pregava para a nobreza, pois ele ia ouvir Bunyan pregar. E o testemunho de John Owen era, o rei falou, mas Owen, como você pode ir ouvir um funileiro? Você que é um homem extremamente estudado. E ele falou, eu daria toda a minha erudição para ter a graça que este homem tem de alcançar o coração dos homens. Porque isso é poder de Deus, irmãos. E ele, nesses 12 anos que ele ficou preso, a igreja da Inglaterra, junto com o poder da rainha, do rei, prendeu Bunyan, ele ficou preso. E ele tinha alguns filhos, e uma das suas filhas era cega, dependia totalmente dele. E ele não estava preso por pregar, dava-se a oportunidade ele de sair. Era só ele não pregar, mas ele falava, eu não posso prometer que se eu sair daqui eu não vou pregar, porque Deus está me mandando pregar. Se eu sair hoje, eu prego.
caminhada cristã, os muitos dilemas que o cristão tem que enfrentar durante a sua peregrinação, por isso chama peregrino. Por que eu disse esse dito? Por que eu tomei essa biografia, um pequeno pedaço da biografia de Bunyan para nosso sermão hoje? Porque a vida de Davi também é um tipo daquilo que a gente vai enfrentar durante a vida cristã. Davi era um jovem simples da casa do seu pai, e pelo que a história narra da vida dele, provavelmente ele não era tão bem visto pelos pais e pelos irmãos, pelos pais ou pelo pai e pelos irmãos, porque talvez a mãe não o via dessa maneira, porque a Bíblia não relata a mãe. Deus havia saído daquilo que Deus pretendia para o rei de Israel, e Deus falou: eu tenho provido um rei segundo o meu coração, lá na família de Jessé, vai lá ungir. Quando Samuel chega na casa de Jessé, os filhos de Jessé, imagina, eram homens parecidos comigo assim, altos, fortes, bonitos, musculosos, entendeu? Quando Samuel bateu o olho no primogênito, falou: aí está o ungido do Senhor. Olha o tamanho desse cara. Imagina um homem desse com uma espada na mão, não vai ficar um oponente. Deus falou: não é esse. Davi falou: não é possível. Você tem outro filho? Tem. Eram 6 e 7 com Davi. E foram passando só os fortes. E Samuel toda hora: não, esse é o ungido do Senhor. Por certo aí está o ungido do Senhor. Ele falou: não, nenhum desses. Acabaram os filhos? Não, tem um no campo. Tá, tudo bem, nós não vamos comer até que ele venha. E por fim você conhece a história. Davi veio, quando Samuel olhou aquele menino ruivo, né? Não é possível, mas é esse aí, unge que eu escolhi ele. E talvez Davi podia pensar assim: poxa, eu estou feito. Na nossa sociedade de acúmulo de bens, e onde o acúmulo de bens gera conforto, né, status e possibilidade de desfrute da vida, por exemplo, viajar, comprar bons carros, casas e etc. e tal, Davi falou assim: poxa, estou feito. Vou ser o rei de Israel, vou ter a melhor casa, vou casar com a melhor mulher mais bonita, né? Vou ter uma vida... Beleza. Pois não, irmão. Quando ele resolveu cumprir os propósitos de Deus na vida dele, pelo amor de Deus, a vida dele virou de ponta cabeça. Foram lutas e perseguições, problemas, dificuldades. Um desafio após o outro. Gigante, leão, urso. O homem mais poderoso de Israel no seu encalço. A Bíblia diz, o próprio Davi narra no seu salmo, dizendo que ele não tinha como dormir 2 noites no mesmo lugar, porque Saul, o rei de Israel, estava no seu encalço, dia e noite, noite e dia. Davi teve algumas oportunidades de matar Saul, e ele dizia: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Deus é que colocou ele lá, o Senhor que tire, mas eu jamais me levantarei contra o ungido de Deus. Isso é um tipo de um cristão. Está subjugado, submisso à autoridade de Deus. E Davi enfrentou muitas lutas na sua própria família, no seu reinado, com seus irmãos, com seus filhos, com as suas esposas. Eram problemas para todos os lados. Davi cometeu muitos erros. Ele adulterou, foi partícipe e cúmplice e mandante de um assassinato. Mas se tem uma coisa que Davi nunca fez na vida, foi abandonar Deus. Davi tinha uma pujança no coração, um desejo, uma paixão voraz pela presença de Deus. Você vê o Salmo, ele disse assim: até andoria, porque nós hoje temos o privilégio, quando Cristo morreu, havia um véu que separava, como se fosse aqui era o lugar santíssimo, onde tinha a arca do tesouro, e havia um véu grosso, espesso, que ninguém conseguia contemplar o que acontecia aqui.
as pessoas não podiam nem entrar no templo. E Davi falava, poxa, quem dera que eu fosse os passarinhos, porque os passarinhos entravam no templo e faziam ninhos. Mas esse homem enfrentou muitas lutas e muitos problemas, desafios na fé. E nesse salmo que nós estamos lendo, ele fala do segredo de sua vida. Nós vivemos numa sociedade que é consumida por um sentimento de imediatismo. Porque nós temos todos os produtos ensacados no mercado, a carne pronta, cortada para a gente chegar e fritar. E muitas das vezes nós temos o iFood para pedirmos a comida já pronta. Os fast foods da vida. O processo de esperar com paciência, como um agricultor que planta no solo, no tempo certo, e tem o tempo de crescer para colher, para consumir, esse processo fugiu da mente da nossa sociedade moderna e de uma sociedade industrializada. Quando Davi chama a gente aqui a atenção, ele está dizendo, olha, nós devemos esperar com paciência no Senhor, porque dentro daquilo que a gente tem como lutas e desafios, Deus tem uma pedagogia, ou seja, é a maneira de Deus nos ensinar como viver uma vida digna diante dele e diante da sociedade em que estamos inseridos. Por mais difícil que seja, esse é o ponto crucial do sofrimento, uma pedagogia. No versículo de número 12, leia comigo aí, veja o que Davi passou, ele está falando sobre isso. Quando ele fala de paciência, ele está falando de tribulações, lutas e dificuldades que nós vamos enfrentar na vida cristã. Versículo 12 diz assim, porque males sem números me têm rodeado, as minhas iniquidades me prendem, de modo que eu não posso olhar para cima. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu reconheço que tenho tantas tribulações e tantos pecados em mim, que eu me sinto tão acusado que eu não consigo olhar para ti, porque eu sou um pecador. E aí continua dizendo assim, essas minhas iniquidades, esses meus problemas, esses meus males, são numerosos, mais do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Davi enfrentava o que Paulo chama dos terrores externos, que são as lutas, os problemas, e os terrores internos, os problemas psíquicos, emocionais, gerados pelos problemas externos e também pela própria percepção de sua natureza caída, pecaminosa, falha, errante, desejosa do pecado. Por certo, ele escreveu esse salmo aqui depois da queda que ele teve com Urias e com a queda com Betseba. Aqui eu quero falar rapidamente sobre algumas atitudes, como ele é um tipo de Cristo, como no livro de Bunyan, como ele é um tipo que pode ser representado como representante de uma carreira cristã que todos devemos seguir. Existem algumas atitudes que nós podemos observar e copiar para ter uma vida cristã mais assertiva. A primeira dela é paciência. Fala a verdade, irmão. Será que eu e você somos pacientes? Quando nós enfrentamos uma situação que não é do meu agrado, ou não é do seu agrado, do nosso agrado, qual é a nossa reação? É paciência. Esperei com paciência no Senhor. Será que nós estamos realmente esperando com paciência no Senhor? E o termo aqui pode ser traduzido como confiadamente, porque esse é o grande detalhe da vida cristã. Por isso que o pastor falou aqui, nós precisamos conhecer novamente. O profeta diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você tem que tentar entender, quando você é chamado ao cristianismo, você não é chamado para um spa. Você não é chamado para um lugar de lazer e prazer para desfrutar de uma eterna paz. Você tem paz, mas você é chamado para um fronte de guerra. Você é chamado para um fronte de batalha.
Existe uma guerra estabelecida no mundo espiritual. E o reino da morte, junto com o inferno e o diabo, reinava com o pecado para levar todos os homens à perdição eterna. Mas Deus, com seu grande amor, planejou na eternidade que nenhum anjo sabia, nem os anjos caídos, nem os que estão estabelecidos na eternidade nos céus, imaginavam o propósito do grande amor de Deus por nós. Enviar seu próprio filho para morrer por meros pecadores. Esse plano pegou todos no mundo espiritual de assalto. E aí afrontou a batalha. Os anjos caídos agora querem tentar manter o poder das trevas. E Cristo veio como a luz para o mundo. E Ele estabeleceu a igreja como luz e sal para a terra. Quando o salmista diz que nós devemos esperar com paciência ou confiadamente no Senhor, ele quer estabelecer um princípio de vitória certa. Quando nós falamos de guerra, em uma guerra existem muitas batalhas. Não é porque uma batalha foi perdida ou vencida que vai definir a perda ou o ganho da guerra. Por exemplo, se em uma guerra existirem 10 batalhas, e um exército ganhar 9 batalhas, e o outro exército que perdeu 9 batalhas ganhar a última batalha, e se a última batalha for a mais importante, o exército que perdeu 9 batalhas se torna o vencedor da guerra, porque venceu a principal das batalhas. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus diz para mim e para você esperarmos nele com paciência, confiadamente, ter certeza em quem você está crendo, é porque a guerra já foi vencida. Não existe possibilidade de você perder se você está em Cristo Jesus. Mas não é possível, pastor. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando na minha vida familiar. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando na minha vida financeira. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando na minha vida profissional. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando em tal área, em tal área da minha vida. Sim, meu irmão, eu estou te entendendo. E Davi está falando aqui de inúmeros males que ele está enfrentando, problemas interiores como suas iniquidades que faz desfalecer o seu coração. São batalhas perdidas em meio a uma guerra. Mas nesta guerra que nós fomos inseridos por Deus, Deus sabe como se nomeia a si mesmo? Se nomeia. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso. Simplesmente Ele é Senhor de todos os exércitos. E Deus quer nos chamar a atenção para essa verdade, para que a gente realmente passe a confiar inteiramente nele. Mas é muito difícil quando o problema insolúvel bate em nossa porta. Paciência. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, ele diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é como árvore da vida. Ou seja, quando a gente enfrenta um problema continuamente, por muito tempo, esse problema tende a enfraquecer o nosso coração e a nossa esperança. Mas o mesmo sábio, o pai de Salomão, o sábio Davi, diz assim: olha, o choro pode durar toda uma noite. O choro aqui representando esses muitos problemas que a gente enfrenta, essas muitas lutas que a gente tem que passar, como Davi, por muitos males inúmeros. Ou seja, Davi enfrentava tantos dilemas que ele não podia enumerar, contar. Ele diz: o choro pode durar toda uma noite. Ou seja, essa vida que você está enfrentando, essa luta, essa doença, essas dificuldades, pode passar toda uma noite, mas ao alvorecer,
ao nascer do dia, a alegria virá. Quando a gente passa nesse estágio de intimidade com Deus, o nosso coração fica confiadamente e espera com paciência. As pessoas estão se desesperando e você está calmo e tranquilo, seguro em si, em Deus. Porque a sua confiança não está estabelecida na realidade à sua volta. A sua confiança está estabelecida no Deus Todo-Poderoso. Quando a gente fala de esperança, de confiança em Deus, a gente passa pelo processo da oração. Nós somos uma geração que desaprendemos a disciplina e o ato de orar, de clamar a Deus. Nós somos uma geração que aprendemos uma cultura, e a cultura é subliminar, de uma busca com retorno. Ninguém escolhe uma profissão que não tem resultado financeiro. Quem é que escolhe uma profissão sem resultado financeiro? Quem é que vai acordar 5 horas da manhã, trabalhar todo um mês para não receber nada? E mesmo que você esteja recebendo um salário, se na mesma profissão houver uma empresa que pague um salário melhor, você vai mudar de empresa, porque é o ato da nossa cultura, a cultura econômica, capitalista e industrial, de mercado. E quando a gente está em ato de oração, e no ato da oração a gente não consegue ver a ação proposta do coração que a gente tem para orar, a gente desfalece dentro de si. Eu desfaleço dentro de mim. Mas a oração é a irmã gêmea da esperança e da paciência. Na oração eu adquiro esperança e paciência em Deus, porque a oração é o ato máximo de intimidade e comunhão com Deus. Porque nós imaginamos um Deus e uma oração assim, de um monólogo em que eu só fico clamando, pedindo, e parece que Deus não quer falar nada comigo, mas muito pelo contrário, Deus deseja falar ao meu e ao seu coração. Talvez, eu possa estar sendo orgulhoso e soberbo, você entrou aqui e você falou, não é possível, alguém falou a minha vida para esse cara. Ele está falando tudo o que eu pensei, tudo o que eu conversei com alguém. Eu não conheço a sua vida. Deus é que conhece. E é nesse ato de comprometimento de Deus para conosco como igreja, Ele deseja falar conosco para que a sua palavra renove a nossa esperança. Porque quem espera, espera com paciência. E quem espera confiando de que é certo que essa esperança seja realizada, espera com muito mais paciência e confiadamente. Deus é poderoso, irmão? Deus é poderoso, meu irmão? Se Deus é poderoso, então por que não esperar no Senhor? Por que não aguardar na sua providência? Mas o nosso auto-intelectualismo pode nos afastar desse princípio basilar do cristianismo. Essa fé de uma criança que aguarda, que entrega-se ao cuidado do seu pai. Davi diz isso, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. O livro de Lamentações de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, do verso 26 ao verso 29, diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe por que ele fala em silêncio? Porque dentro de nós há uma voz de desesperança, de incredulidade, pela realidade ao seu entorno, uma vozinha, não vai dar certo, está vendo, não vai conseguir, olha as situações, olha o que está acontecendo, não muda, esse homem não muda, ele não vai ser liberto do vício das drogas, do álcool, não vai ser, essa mulher não vai ser transformada, não vai se abrir a porta de emprego, e já foi mais uma vez, não vai conseguir, esse menino não vai passar de ano, esse menino não vai ter jeito na vida, as coisas não vão mudar, uma vozinha lá dentro, porque nós somos fracos. Mas existe dentro de você e de mim, quando a gente recebe Deus,
o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito, ele quer alavancar o coração do homem e dizer: não tema, não te espante, não te assuste, porque eu sou o teu Deus e estou contigo. Eu me comprometi com você, e se tu estiver comigo, eu vou contigo até o fim. Jesus, antes de ir embora, disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Comprometimento. Davi sabia, ele diz, o profeta Jeremias: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Porque se tem uma coisa difícil é a mocidade, não é não? Não tem nada definido, você não sabe que profissão vai ter, você não sabe com quem vai casar, você não sabe onde vai morar. Ô luta que é a mocidade. Ainda mais para quem não tem uma família estabelecida. Aí a luta é pior ainda. Porque quando você tem um pai e uma mãe estabelecido, bem informado, que te ajuda, vai em frente, meu filho, não desiste. O garoto vai, mas quando o cara não tem nada, é uma batalha. Ô luta que é. Mas é bom para o jovem suportar o jugo da mocidade. Porque quando você, com perseverança, com maturidade e hombridade de homem e de mulher, supera isso, você se torna uma mãe melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, um cristão melhor. É tão verdade que Davi, no leito de morte, quando Salomão vem a ele, para ele dizer a última instrução para o filho, ele não diz: seja crente, sirva a Deus, faça grandes coisas, seja rico. Ele diz assim: ó, meu filho, se você quer ter vida, ele não fala tudo isso, ele fala só uma coisa: seja homem. Seja homem, cara. Tenha no coração firmeza para tomar as atitudes certas, as decisões certas, porque não é fácil tomar a decisão certa e a atitude certa. E aqui homem e gênero, macho e fêmea. Assentar solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus pôs esse jugo sobre ele. Bom é para o jovem suportar o jugo da mocidade. E aí diz assim o versículo 29, que é muito conhecido por nós: põe a sua boca no pó, clame a Deus, porque talvez assim haja esperança. Então, se nós quisermos e queremos ter esperança e paciência na vida cristã, nós precisamos orar. E orar não estou falando só no ato daquela ideia de joelhar e ficar orando. Orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. E a prática da oração, ela se torna forte quando você desenvolve o ato da descentralização. Quer dizer isso? Deixar de ficar orando só por você. Orar pelos que estão sofrendo ao seu entorno. Orar por muitos e por muitos homens. Nós temos muito pelo que orar. Amém, meu irmão, minha irmã? Tinham muitas atitudes para nós aprendermos aqui. Fica para um outro momento. O que nós precisamos guardar de tudo isso que foi dito? Eu quero encerrar com a frase do Dr. Martin Luther King. Depois nós podemos voltar nessa mesma mensagem. A primeira coisa que nós falamos que nós devemos aprender na atitude de Davi é que ele tinha muitas lutas, no versículo 12. Muitos dilemas até de acusação. Porque se tem uma coisa que quer impedir você de orar, lembra que tem um hino antigo? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar. Não é verdade? Essas são as maiores batalhas que o crente enfrenta. Mas, irmãos, João escreve e diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, lembra, você tem um advogado no céu. Jesus Cristo justo. O que nossa geração precisa aprender é essa confiança interior vibrante. Eu estou trabalhando do lado de uma mulher, uma irmã fantástica na fé. Estou aprendendo muito com ela. Nós precisamos ser mais vibrantes na fé, sabe? Confiar nesse Deus que já venceu a guerra.
Por isso não existe possibilidade de você se perder. De você perder a salvação. Jesus te comprou com alto preço. Você acha que ele te perderia? O ato da salvação não está na tua decisão, nem no teu poder, no teu alcance. Está nas mãos de Deus. E ele me segurou, te segurou, nos segurou nas suas mãos. Nós podemos ir confiadamente a ele, amém, irmãos? Mas é um desafio acreditar nisso. É mais fácil acreditar, Deus me abandonou. Deus me deixou. Deus pulou fora do barco e me deixou à deriva no mar da vida. E aí nós vamos aprender na cena dos próximos capítulos, como diz lá o Chapolin Chaves, né? No outro dia que eu vinha pregar para você aqui, sobre outras atitudes e a atitude de resistir à tentação, de desistir, chutar o pau da barraca, desistir de tudo. Espere com paciência no Senhor, meu amado irmão. Clame e ore a Ele, porque a esperança é certa, amém, meu irmão? A esperança é certa. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe você. Tenha uma semana de paz, de bênção. Que Cristo possa iluminar a tua mente, iluminar o seu coração, para que a gente realmente tenha uma vida cheia da sua presença. Você está feliz por estar aqui? Pode dizer amém. É bom estarmos na casa de Deus. É bom servir ao Senhor com alegria. Vá para o teu trabalho com alegria, irmão. Pode estar tudo dando errado. Vai com confiança, com esperança. A pessoa falou, o que esse cara tem de diferente? O que essa menina tem de diferente? Está tudo dando errado, ele está sorrindo. Sabe por quê? Você tem um tesouro maior. Você tem uma esperança maior. Cristo Jesus. Jesus está conosco, meu irmão. Ele está na tua família, Ele está no teu trabalho. Cristo está conosco. Ele guarda a nossa vida. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, num ato de fé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Você que está nos assistindo, porventura, eu não sei como você está se sentindo. Eu não sei quais são os problemas e as dificuldades que você está enfrentando. Talvez sejam como Davi aqui no versículo 12. Males inumeráveis. Ou seja, que não dá para contar. Problemas interiores. Depressão, dificuldades nos seus sentimentos. Mas Cristo hoje quer falar o seu coração. Deus quer mudar a história da sua vida. O Jesus que morreu há 2000 anos atrás quer visitar o teu coração. Mas Cristo não sabe o que eu fiz. Ele não sabe quais foram as dificuldades que eu passei. Ele não sabe os crimes que eu cometi. Ele não sabe as burradas que eu fiz na vida, as decisões erradas. Deus não está preocupado com isso. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua compreensão, a sua perspectiva de vida. Ele quer te dar uma nova vida. Você hoje, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver assistindo, você que está aqui hoje, que ainda não teve uma decisão com Cristo, hoje é noite de salvação. Jesus está aqui, Jesus está aí onde você está assistindo. Jesus está do seu lado, não perca a esperança. A esperança para aquele que confia e espera no Senhor. Jesus, nós oramos a Ti nessa noite. Nós clamamos aos céus por misericórdia. Clamamos a Ti por compaixão, ó Pai. Sabemos que os desafios da vida são grandes, são intensos. Mas nós resolvemos esperar com paciência no Senhor. E resolvemos esperar não numa atitude de inércia. Não podemos agir em muitos problemas que são muito maiores do que as nossas capacidades. Mas nós oramos a Ti. Nós clamamos ao Pai Celestial. Nós invocamos ao Deus que tudo vê. Nós invocamos a um Deus que entrou em aliança conosco. Quando decidimos
confiar e aceitar e acreditar na obra de Cristo na cruz, do Calvário. Tu fizeste uma aliança com a igreja, Senhor. Esta aliança é uma aliança eterna, inquebrável, indissolvível. Não pode ser mudada, é imutável. Diante deste pacto, desta aliança, nós oramos ao Senhor. Invocamos aos céus que a tua graça desça em maior quantidade sobre as nossas vidas. Os que estão presos pelo pecado, Senhor, nós somos pecadores, liberta-nos, ó Cristo. A tua palavra nos prometeu que se nós ouvíssemos a verdade nos libertaria. Visite os nossos corações, Senhor. Cure as nossas feridas, os traumas da nossa juventude, da nossa mocidade, da nossa infância. Visite os corações e transforme as nossas mentes à imagem de Jesus Cristo, ó Deus Pai. Jesus nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Enviaria o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não veria, mas habitaria em nós, estaria conosco. Traga este avivamento, este sopro de vida à comunidade de fé batista em Jardim Barro Branco. Sacode as nossas vidas para pregarmos o Evangelho com autoridade, com poder na sociedade, ó Pai. Nós esperamos um tempo de renovação de mente, renovação de propósito, renovação de caráter, renovação de intento. Estabeleça em nós o ano aceitável do Senhor. Que as nossas vidas sejam totalmente entregues a Ti. Como é difícil caminhar neste mundo sem as manchas do pecado. Ah, Pai amado, Paizinho querido, nós encerramos essa celebração nesta noite, pedindo, perdoe os nossos pecados. Como os salmistas, são tantos que não podemos nem contar. Nossas muitas negligências, nossa falta de interesse pelas coisas espirituais, por uma vida mais íntima e profunda com o Senhor. Perdoa-nos. Nós por nós mesmos não vamos conseguir, Pai. Estabeleça em nós esse desejo, essa vontade. Eu oro pela igreja, eu oro por todos os irmãos. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, que espera e aguarda a volta de Cristo. E se você tem esse desejo e comprometimento de esperar com paciência no Senhor, diga amém. Assentados em uma oração silenciosa, nos despedimos na paz de Cristo Jesus. Que Deus te dê uma boa semana, meu irmão. A você que está nos assistindo, que o Senhor Jesus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe.